A graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Agora nós vamos compartilhar uma devocional, mas que o Espírito Santo possa estar tocando na sua vida, estar tocando no seu coração, enquanto nós vamos estar falando da palavra do Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre adoração. E o que é adoração? Adoração, na raiz hebraica, significa prostrar-se, inclinar-se. Isso é o significado da palavra adoração no hebraico. No nosso contexto, adoração é reconhecer o poder de Deus, é dar livremente o nosso amor a Deus, sem preocupações com as nossas necessidades e sem preocupações com as bênçãos que necessitamos e que precisamos. Então é interessante nós separarmos, entendermos a diferença entre oração, louvor e adoração. Oração é a ocupação da alma com as suas necessidades. Louvor é a ocupação da alma com as bênçãos, e adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus, com a presença de Deus. E eu queria ler um texto que está registrado em Mateus 26, a partir do versículo 26 até o versículo 30. Eu vou ler aqui para você. É o texto que fala sobre a última ceia, bem conhecido de todos nós. Então, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Notem que até aqui o Senhor está falando da sua morte, Ele está prevendo a sua morte, está predizendo aos seus discípulos, aos apóstolos, a sua morte. Ou seja, era um momento de angústia, um momento de aflição, Ele estava prevendo o que ia acontecer. Mas olha no versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Em outras palavras, e tendo adorado a Deus, saíram para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras aqui em seguida, é o palco do momento mais doloroso do Senhor Jesus aqui na terra. É o momento que ele é traído, é o momento que ele é preso, é o momento que ele está com uma angústia tão grande, com uma tristeza tão grande, que ele começa a suar gotas de sangue. Mas antes desse momento tão tenebroso, tão sinistro, ele canta um hino. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele canta um hino. Ele está adorando ao Senhor. E se você notar os capítulos anteriores, acho que a partir do capítulo 19, tem o registro dos últimos momentos do ministério de Jesus. Ele exerceu o ministério aqui na terra por 3 anos. Então, a partir do capítulo 19, ele começa a sair da Galileia, do norte de Israel, e começa a vir para o centro de Israel, começa a subir para Jerusalém, onde ele sabia que ia morrer. E ele dava as dicas, ele falava para os discípulos, e os discípulos não estavam entendendo. E ele estava sofrendo. Ninguém sabendo que vai morrer está alegre, está se divertindo. Ele já começa a sentir a angústia, começa a se entristecer. Veja no capítulo 20, ali a partir do versículo 17, Jesus ainda ele está falando aos seus discípulos, está prevendo, está predizendo aos seus discípulos a sua morte e a sua ressurreição. No capítulo 21 temos a entrada triunfal. No capítulo 23 tem o lamento sobre Jerusalém, onde ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus já estava falando da sua morte, Jesus já estava sofrendo, Jesus já estava angustiado. No capítulo 26, ali no início, tem ali o plano para tirar a vida de Jesus. No versículo 6, Jesus já é ungido para o seu sepultamento. Ali a partir do versículo 11 e 12, tem assim: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim
nem sempre me tendes, pois derramado esse perfume sobre o meu corpo, ela, está falando da mulher que ungiu, ela o fez para o meu sepultamento. Ou seja, ele sabia que ia morrer e teria a pior das mortes, que era a morte de cruz. Era a morte prevista para os piores assassinos, para os piores bandidos. Era uma morte vergonhosa, uma morte sem honra alguma. Ele estava angustiado e mesmo assim cantou um hino. Mesmo assim, ele adorou ao Senhor. E por que? A gente fica pensando, como que Jesus adorou ao Senhor, adorou a Deus, adorou o Pai, num momento tão difícil? E não é difícil responder isso aí. Porque adoração é o momento em que você se conecta com Deus. E nesse momento de crise que nós estamos passando, é o momento que nós precisamos nos reconectar com Deus. E nós só vamos nos reconectar com Deus, ou nos conectar com Deus, através da adoração. É o momento que nós temos de reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Apesar de todas as circunstâncias que nós estamos passando, Ele continua sendo soberano. E essa crise que nós temos passado, ela tem nos levado a um distanciamento da igreja. Quando eu falo igreja, é o espaço físico. Mas essa crise não pode nos impedir do distanciamento, de termos um distanciamento do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode ter um distanciamento da adoração, porque é a adoração que nos traz a reconexão com Deus, que nos reconecta com o Pai. Essa crise tem atingido as famílias infelizmente não podem ter o espaço físico da igreja. E é por isso a importância das famílias estarem em adoração em sua casa, separar um tempo sim para orar pelos enfermos, orar para aqueles que estão hospitalizados, orar pelas famílias que estão lutadas, que perderam seus entes queridos. Mas as famílias têm que separar um tempo também para adorar, para declarar que Deus é grande, que Deus é poderoso. Ele nunca prometeu para nós que a nossa vida seria um mar de rosas. Jesus não prometeu isso para nós. Muito pelo contrário, Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. E a promessa dele é que estaria conosco até o final dos séculos. E é por isso que nós temos que adorar, porque Ele é poderoso e nós servimos esse Deus poderoso. E por que a adoração é tão importante nesse momento? O que Deus faz quando nós estamos adorando? Quando estamos adorando, Deus se assenta sobre o trono da nossa adoração e reina sobre nós. Quando estamos adorando, o Senhor se assenta sobre o trono de louvor, sobre o trono de glória, e governa sobre nós. E quando Deus governa sobre nós, quando Deus reina sobre nós, muitas coisas acontecem. Por isso que é importante a adoração. Olha que interessante. Quando Deus governa, quando Deus reina sobre nós, Ele responde, Ele fala, Ele corrige, Ele convence, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele alegra, Ele toca, Ele abraça, Ele se manifesta, Ele se dá a conhecer, Ele ensina, Ele revela, Ele desafia, Ele chama, Ele convida, Ele se deleita, Ele se aproxima, Ele reconcilia. Deus traz o seu reino sobre nós. Voltando ao versículo 30 aqui do capítulo 26. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Na hora da dor, cante um hino, adore ao Senhor. Na hora da perseguição, cante um hino, adore ao Senhor. Na hora da angústia, na hora da aflição, cante um hino e adore ao Senhor. Que Deus possa te abençoar, que nesse tempo de pandemia você possa sempre se lembrar que a oração é importante e a adoração também é importante. Que Deus continue sendo soberano sobre todas as nossas vidas, que Ele continue agindo sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. Que Deus te abençoe. I lift up my eyes, I lift up my eyes, I lift up my cry, I lift up my cry
I lift up my eyes. I lift up